Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Vamos direto ao ponto. Aquela ideia de que o corpo se lembra de como ser forte depois que você treinou, será que isso é só um papo de academia ou é um fato biológico? Para descobrir a verdade, a gente vai mergulhar na ciência e numa das histórias mais impressionantes do fisiculturismo. Para a gente entender de onde vem essa história, precisamos voltar para 1973. Naquela época, a norma era treinar por horas a fio. Mas um cara chamado Arthur Jones, que era inventor e técnico, queria provar o contrário, que treinos curtos, mas de altíssima intensidade, eram muito melhores. E para isso, ele montou um experimento bem ousado. Olha, essa frase resume tudo, né? É basicamente o que todo atleta sente na pele. Depois de uma pausa, por qualquer motivo que seja, a volta parece surpreendentemente mais rápida. E o experimento do Jones, que ficou famoso como Experimento Colorado, ia levar essa ideia ao extremo. E o cara que ele escolheu para esse teste não era um iniciante qualquer, não. Era o Casey Viator. O cara já era uma estrela, o Mister América mais jovem da história. Um fisiculturista de elite. Mas entre o auge da carreira dele e o início de experimento, aconteceu uma coisa bem drástica que virou a peça-chave de tudo isso. O resultado divulgado foi absurdo. Em apenas 28 dias, seguindo o treino super intenso do Jones, o Viator teria ganhado 27 quilos de massa muscular. Imagina! A notícia se espalhou que nem fogo no mundo do fitness. Mas, biologicamente, como é que isso seria possível? E aqui que está o pulo do gato. Pouco tempo antes do experimento, o Viator teve uma reação alérgica gravíssima a uma injeção, quase morreu. E nesse processo, ele perdeu uma quantidade gigantesca de massa muscular que ele já tinha construído. Então, aqueles 27 quilos não foram do zero. Foi, na verdade, uma recuperação absurdamente rápida do que o corpo dele já tinha antes. E essa velocidade toda é a prova viva da tal memória muscular. A história do Viator é o gancho perfeito. Agora, vamos para a ciência para entender o que de fato acontece dentro dos nossos músculos para permitir essa recuperação acelerada. E o mecanismo por trás disso é fascinante. O primeiro jogador importante nesse processo são as células satélites. Elas ficam ali, quietinhas, meio que dormindo ao redor das fibras musculares. Quando você dá um estímulo forte, tipo um treino pesado, elas recebem o sinal para acordar e entrar em ação. E como é que essa equipe de reparo age? É um processo de 4 passos bem definidos. Primeiro, o treino ativa as células. Aí, elas começam a se multiplicar, para criar mais trabalhadores. Depois, elas se fundem na fibra muscular que foi danificada para consertar o estrago. E o passo mais importante para a gente aqui, elas doam um novo núcleo para essa fibra. Guarda essa informação. E é essa doação de núcleos que leva a gente para o coração da memória muscular. Não é uma memória no cérebro, abstrata. É uma memória física, celular, que fica guardada lá direto no músculo. E o nome dessa estrutura é mionúcleo. Pensa assim, as fibras musculares são células gigantes com vários núcleos. Cada mionúcleo desses funciona como um gerente de fábrica. Ele controla uma pequena área ao redor dele e dá ordem para produzir mais proteínas, que é o que, no final das contas, faz o músculo crescer. A teoria por trás disso é bem intuitiva, na verdade. Um gerente só consegue cuidar de uma área limitada. Se a fábrica, que é a nossa fibra muscular, precisa crescer e aumentar a produção, ela precisa contratar mais gerentes. E é exatamente esse o trabalho das células satélites: fornecer mais mionúcleos, mais gerentes para a fibra muscular. E isso não é só teoria, não, foi comprovado. Um estudo feito com humanos lá na Noruega mostrou isso na prática. Depois de 10 semanas de treino de força, os participantes tiveram um aumento médio de 13% nos mionúcleos das fibras lentas e, pasmem, 34% nas fibras rápidas. O corpo literalmente construiu mais centros de comando. E agora vem a parte mais incrível de todas. Quando os participantes do estudo pararam de treinar, os músculos deles, claro, diminuíram de tamanho, atrofiaram. Mas as biópsias mostraram uma coisa fantástica. Os novos mionúcleos que eles ganharam continuaram lá. Eles não foram embora. Essa é a memória física. É uma mudança estrutural que fica. Então, com essa estrutura de gerentes já instalada e preservada, a lógica da recuperação rápida fica óbvia. Quando a pessoa volta a treinar, o corpo não precisa passar por todo aquele processo lento de criar novos núcleos. A fábrica já tem os gerentes, é só reativar a produção.
Colocando lado a lado para ficar bem claro, ganhar músculo pela primeira vez é um processo lento porque você precisa construir toda essa estrutura, criar novos mionúcleos. Agora, recuperar depois de uma pausa é um processo rápido porque os mionúcleos que já estão lá são simplesmente reativados para voltar a produzir proteína a todo vapor. Tá, mas qual o mais rápido? Alguns estudos que analisaram esses ciclos de treinar, parar e voltar a treinar sugerem que a recuperação da massa e da força pode ser até 3 vezes mais rápida do que o ganho inicial. É uma vantagem biológica enorme. Falando em ter um plano completo para finalmente ver resultados, muita gente me pergunta como organizar uma rotina ou qual plataforma eu recomendo para quem quer um guia de verdade, que junte treino e nutrição. Para isso, eu recomendo a Netflix Fitness. É uma plataforma completa com treinos novos toda semana, seja para fazer em casa ou na academia, além de planos de nutrição e um foco real em criar equilíbrio e mudar seus hábitos. Se você quer entrar para o time e ter esse acompanhamento completo, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela e começar sua transformação. Certo, vamos amarrar todos esses pontos agora. Entender esse mecanismo da memória muscular muda completamente o jeito que a gente encara o treino, as pausas e até o próprio envelhecimento. O que isso significa na prática para a gente? Primeiro, pausas no treino, seja por férias ou uma lesão, dão menos medo. A base celular para reconstruir tudo já está lá. Segundo, treinar quando se é mais jovem é um verdadeiro investimento para a vida toda. Você cria uma reserva de mionúcleos que vai ajudar a combater a perda de massa muscular na velhice. Terceiro, reforça que consistência é muito mais importante que perfeição. Cada treino é um depósito nessa conta biológica de longo prazo. E por último, um ponto polêmico mais importante. O uso de esteroides pode aumentar o número de mionúcleos de forma permanente, criando uma vantagem que dura anos, mesmo depois que a pessoa para de usar. A conclusão então é clara. A memória muscular é real, é física e é muito poderosa. Cada série, cada repetição está construindo uma fundação que permanece no seu corpo. O corpo guarda a memória do esforço. A pergunta é, que história vai ser escrita para ele se lembrar? Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se esta análise ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima.